Olá, boa noite, bem-vindos sejais aqui a nós, agora, neste momento, em todos os momentos. Como estais? Espero que estejais bem, muito bem. Espero que realmente tudo esteja bem convosco, para assim, não é? Ficarmos também todos bem. Cheios de paz, que é o que precisamos para pensarmos, refletirmos, para falarmos, para conversarmos, para nos tornarmos mais saudáveis, não é? Que o amor esteja sempre nos nossos corações também. E que tudo esteja bem connosco, não é? Então, Anselmo, boa noite, Maria Edith. Beijinhos, Helena Martins, como está? João Francisco, boa noite, Paulo Mendes. Chegaram todos bem? José Almeida, Estrofina Mora. Como estão todos? Estão todos bem? Ou nem por isso? Ninguém está bem. Ou estão todos bem ou não estão. Helena, como vai? Ana Reis, Mónica Gomes, Graziela Calado, Teresa Neto. Boa noite, Dete. Estás bem, filhinha? Maria de Souza, Maria Coutinho, Cláudia Marina, como vão as coisas por aí? Conceição Ribeiro e por aí como vão? Está tudo bem? Silvia, boa noite. E a família está bem? Espero que esteja tudo bem. Estão todos bem? Ou nem por isso? Mais ou menos? Está tudo bem? Sim, estamos bem. Tenho sono. Tens sono, Dete? Olha que bom. Sim, estamos bem. Tenho sono. Tens sono? Está tudo bem, diz a Silvia. Silvia Ferreira, mais ou menos, com algumas dores a chatear. Conceição Ribeiro, Estrefina Morte. Então, Rosário Santos, estamos bem. Então, a minha Detinha está com sono. Porquê que o Leandro teve que ir à urgência? Sentiu-se pior, Helena? Foi? A Hilda Alves também vai mais ou menos. A Helena Reis vai bem. Olá, Tulia Beloso. As coisas vão indo mais ou menos um dia de cada vez. Olha, pois, tem que ser um dia de cada vez. Mas vão tudo mais ou menos. Mas ainda bem que vamos todos mais ou menos, porque senão era muito mau não íamos todos mais ou menos. Não é? A Filomena Marques, tudo já melhor, ainda bem. Para ti também, Olinda Lopes Oliveira. Tudo bom e um grande abraço de luz. Boa noite, Maria Luísa Ribeiro Pinto. Lourdes Tavares também vai ao mesmo. Vai conforme se pode, mais ou menos, diz a Lourdes Tavares.
Cada um tem uma opinião diferente. Bem, eu não costumo consultar o nosso grupo. Ajuda-te ajudando, isso é um grupo vosso, que vocês devem até convidar mais pessoas para fazer parte, porque eu estou a ver que as coisas não há maneira de se endireitarem. Mas hoje, por acaso, passei por lá, foi porque estava a consultar uma outra coisa e passei por lá e vi lá um depoimento da... Ai... De quem? Olha que me esqueceu agora. Ai, não sei dizer o nome da pessoa. Deu-me uma branca. Sim, era teu, Nélia, mas era Carla Moio. Da Carla Moio. Pronto. Nós sabemos que a Carla Moio tem muitos problemas. Tem uma vida sempre cheia de problemas, é verdade. Por isso devemos todos orar por ela e ajudá-la mentalmente, de alguma forma, não é? Emanando energia. António Luís, um abraço de luz para ti também, para toda a tua família. Rui Carvalho, um abraço de luz também. Então a Carla Moio precisa do auxílio de todos vocês. Evidentemente que há coisas na vida da Carla Moio que ela tem que ter mais coragem, mais serenidade, ter mais paz e, portanto, ter mais força. Portanto, peçam aí uma ajuda a todos para a Carla Moio, que é para realmente ela ver se consegue sair daquele embroilo em que se encontra do seu problema, dos seus vários problemas que ao longo dos anos têm sido tantos e agora se têm agudizado mais, e ela precisa de todo o apoio, todo o carinho, todo o afeto, e vocês podem fazer isso. Já temos pedido várias vezes, mas vocês podem prestar durante o resto da semana uma especial atenção a ela, porque ela está num desânimo muito grande, num desânimo, numa tristeza, numa angústia, está muito desiludida com tudo o que passa à sua volta, e portanto ela de alguma forma precisa da nossa ajuda, não é? Da minha ela tem-a sempre, não é? Mas precisa também que se unamos em redor dela para ver se conseguimos dar-lhe um empurrão no sentido positivo, não no sentido negativo, porque isso não vale a pena. E então, para ver se ela fica muito melhor, porque ela, portanto, sente-se realmente que ela está muito fragilizada, não é? E às vezes já as palavras já não chegam, já tem que ser nós energeticamente fazermos alguma coisa para realmente ela ficar pelo menos um pouco melhor, arribar mais, não é? Porque isto é muito difícil, a vida torna-se muito difícil quando nós começamos a decair na nossa própria vida e quando nós nos começamos a desmotivar e quando as coisas também não estão de acordo com a nossa própria com o nosso próprio caminho, não é? Quando há assim muitos obstáculos e todas essas coisas às vezes, e nós também precisamos ser um bocadinho da família dela para ela saber que tem família, embora ela tenha, mas para saber que tem uma família substituta, vamos lá. E por isso, vocês até particularmente podem mandar assim mensagens para ela ter mais coragem, mais determinação, mais equilíbrio, todas essas coisas antes que, está bem? Então, isso foi uma das coisas que me estava a preocupar, porque eu estava-me a preocupar porque eu vi. E outra das coisas também me está a preocupar, que
que são outras tantas, mas já está aí alguns nomes escritos. E outra das coisas que me está a preocupar é da maneira como vocês veem a espiritualidade. Outro dia estive a pensar sobre a espiritualidade e sobre como vocês veem a espiritualidade. E às vezes não há, na verdade, aquela coisa de vocês verem a espiritualidade como ela é. Vocês têm que saber dividir a espiritualidade e têm que perceber o que é a espiritualidade. Existe uma espiritualidade muito própria que é a que nós vivemos e deveríamos viver mais intensamente, que é a nossa própria espiritualidade. Cada um de nós, como seres humanos, temos a nossa própria espiritualidade. A Terra tem a sua própria espiritualidade e a espiritualidade da Terra pode coincidir com a nossa espiritualidade e aí nós podemos ser ajudados espiritualmente. O próprio universo em si tem a sua própria espiritualidade. Todos os reinos que vivam na Terra, desde o mineral ao vegetal, ao animal, ao humano que estamos a falar, não é? E ao próprio espiritual que existe na Terra, tem a sua própria espiritualidade. Também existe uma grande espiritualidade que é a memória daqueles que já passaram na Terra, os legados que eles deixaram. A espiritualidade divide-se em dois campos. Uma espiritualidade progressiva, uma espiritualidade positiva, uma espiritualidade que é, por excelência, o amor. E outra espiritualidade mais negativa, mais cómoda, mais, às vezes, uma espiritualidade não construtiva, que é a parte do ódio. O positivo e o negativo são as duas espiritualidades que existem aqui na Terra, sobre as diversas formas, e é aí que nós devemos ter muita atenção e muito cuidado. Agora, existe também as espiritualidades das diversas religiões que existem na Terra, das diversas filosofias religiosas e dos diversos cultos. Todos eles têm uma espiritualidade própria, lá está. Podem ir mais pelo caminho da espiritualidade mais parada, mais negativa, do que da espiritualidade mais positiva. Isso cabe a cada um de nós escolher, porque a nossa própria espiritualidade também, ela também é positiva e negativa. E nós andamos aqui para aprendermos a limar as partes negativas e a potenciar as partes positivas. É essa a nossa função aqui na Terra. É por isso que temos tanta diversidade de experiências e vivências enquanto estamos na Terra, porque senão não existe evolução. E nós, obrigatoriamente, temos de vir à Terra e temos que estar na Terra, porque só na Terra se dá a evolução desta parte da espiritualidade muito própria. A nossa essência espiritual é outro fator e outra coisa, é outra espiritualidade. A essência, no seu todo, pertence à espiritualidade maior. E a espiritualidade maior é um campo magnético que vai para além da matéria e onde existe uma espiritualidade, quer também negativa, destrutiva, como positiva, que é essa espiritualidade que se vai afinizar muitas vezes com as pessoas que estão na Terra, mas essa é num campo mais próximo do nosso. Num campo mais longínquo já existe uma espiritualidade mais pura. Tanto que nesse campo mais longínquo, as pessoas realmente só vão àquele campo mais próximo, não vêm à Terra. Isto há razão para percebermos melhor porque é que no mundo existem tantas coisas más e tanta maldade. Nós, como seres espirituais encarnados, estamos em evolução. Cada um está no seu patamar, no seu nível de evolução. Não estão todos da mesma forma. Não estão todos no mesmo plano evolutivo. Mas todos eles acabam por ter as circunstâncias que são necessárias na sua vida para desenvolverem a sua espiritualidade e para se envolverem com a sua própria espiritualidade, para criarem o equilíbrio para depois se envolverem com as outras espiritualidades. Uma espiritualidade positiva e proativa nunca impõe, é livre, porque ela vem, a raiz dela é
a essência do amor, vem da essência do amor e da energia do amor mais puro que todos os amores. Portanto, tanto que é muito raro nós conseguimos atingir, só atingimos quando saímos do nosso corpo e aí atingimos essa espiritualidade mais pura de todas as espiritualidades. Evidentemente que muitas vezes nós temos comunicações que são comunicações que vêm deste mundo mais perto em que nós nos encontramos. E essas comunicações muitas vezes não são as mais assertivas, porque ainda são dadas de forma que ainda tem uma influência sobre o que se passa na Terra. Por isso é que nós temos que tratar da nossa própria espiritualidade, porque essa é que está mais adequada à nossa evolução espiritual e material, seja qual for o plano em que nós nos encontramos. Ninguém nasce na Terra obrigado. Ninguém é obrigado a nascer na Terra. As pessoas fazem os seus planos para descer na Terra. E as pessoas não, as essências, os seres energéticos que precisam de vir à Terra. Só se tornam pessoas depois de ter corpo. Então elas vêm à Terra, além de aprenderem e de evoluírem, vêm para conviver com outras essências, do qual dessas essências elas têm funções a cumprir para haver equilíbrio entre elas. E isso só pode acontecer quando se tornam as duas essências em humanos. Ou seja, quando nós tornamos a nossa própria espiritualidade humanizada. A questão do karma é uma questão também que muita gente fala, mas às vezes as pessoas não compreendem. O karma em si existe no corpo e por isso é que nós escolhemos determinado corpo e determinada família, porque também existe o karma da família. Os karmas existem aqui na Terra quando nós vivermos cá. Os karmas espirituais existem nos planos que nós firmamos ou construímos antes da nossa vinda. É por isso que nós escolhemos a cidade que nascemos, escolhemos a família que vamos ter, escolhemos alguns acontecimentos que se dão na nossa vida. Isso é uma escolha nossa. E nós isso vamos ter que cumprir. O resto faz parte do livre-arbítrio e da livre ação. Muitas vezes nós nos espalhamos ao comprido quando estamos a viver essa parte da liberdade, porque não temos consciência que é uma grande responsabilidade viver-se essa parte da liberdade. Evidentemente que no nosso processo, quando construímos o processo para descer, para virmos para a Terra, esse processo é acompanhado geralmente por um ser espiritual, mas que tem algum contacto com a Terra. E esse ser espiritual não interfere na nossa escolha, apenas vai acompanhando a nossa escolha. Quando vê que nós estamos é tudo antes de nascermos, que é tudo programado. E vocês chamam-lhe karma, mas isso foi um programa que nós fizemos. Todos nós nascemos, nós programamos a nossa vida aqui, sempre que nascemos de novo. Nós programamos, somos nós. Mas ninguém pode programar a não ser nós. Então esse ser espiritual muitas vezes pode nos chamar a atenção quando vê que as coisas estão demasiado pesadas, que nós estamos a escolher alguma coisa pesada, e como nos conhece muito bem, pode nos chamar a atenção assim, olha, mas será que tu consegues passar por isso que queres passar? É que tens que ver que isso traz esta dor, traz aquela dor, traz aquele sofrimento, o obstáculo é demasiado grande. Achas que tens a capacidade espiritual para depois meteres em prática na matéria todas essas coisas desse programa que estás a fazer, e aí sim, eles, os dois, que já não são os dois porque são ainda energia, pois um passa a ser um, o outro passa a ser energia na mesma, então chegam a um consenso. É? Nós podemos marcar 3 a 5 pontos que são obrigatórios nós passarmos. 3 a 5, não mais. Mas isso não se chama karma.
Isso é o nosso programa. Somos nós que programamos. Somos nós que queremos que seja assim. Porque nos traz alguma vantagem, porque nos traz evolução, porque nos traz conhecimento e nós queremos que seja assim. Mas nós não podemos, de modo algum, dizer que estamos a sofrer algo kármico de uma vida anterior ou de uma existência anterior. Tudo o que estamos a sofrer é realmente aquilo que programamos para nós consertarmos, ou porque não tivemos conhecimento, ou porque temos que reparar algo que desequilibramos, ou porque temos que se integrar numa onda vibratória nova. Então, nós escolhemos. O karma verdadeiro é aqui e agora. O karma verdadeiro é nesta terra. E muitas vezes as pessoas põem o karma e desculpabilizam-se. Se as pessoas espíritas têm muita mania de fazer isso, que eu não gosto, porque acho que não estamos a ser honestos e sinceros. Eu já vos tenho falado num mundo paralelo. Ora, a Terra em si existe a nível energético paralelamente. Existe a minha casa, a minha cidade, a tua cidade. Nós, quando saímos, vamos ocupar esse mundo paralelo e vamos muitas vezes a esse mundo paralelo. É aí que se dá os sonhos. E claro que existem lugares fabulosos, bonitos, interessantes, uma grande inteligência. Existem escolas, hospitais espirituais, existem locais de doutrinação. Portanto, nesse mundo paralelo. Só quando saímos daqui é que andamos. Quando saímos daqui, podemos ir temporariamente para esse mundo paralelo com uma maior consciência e depois então vamos para a pátria espiritual. E as pessoas muitas vezes não percebem estas coisas. Quando se fala no céu, ou no inferno, ou no purgatório, ou no que quiserdes, esses, e, essas coisas existem aqui e agora. Existem também nesse mundo paralelo que é muito idêntico a este. Aqueles seres que são mais negativos, que são obsessivos, que se comprazem e se alimentam com o nosso sofrimento, estão todos nesse mundo paralelo. O céu e o inferno, no fundo, existem nesse mundo paralelo e existem aqui e agora. Porque nós não nos podemos esquecer que somos dotados de amor, mas também somos dotados de ódio. E nós mais facilmente vamos pelo caminho do ódio, pelo caminho do amor. Essa é a grande verdade. É-nos mais difícil caminhar no caminho do amor do que caminhar no caminho do ódio. Então nós muitas vezes fazemos, as más escolhas são feitas aqui, já quando nós temos uma personalidade, um nome, um corpo. Então nós aqui, através do nosso livre-arbítrio, fazemos as más escolhas, muitas vezes. Ou alimentamos situações que são muito mais destrutivas para nós, esquecemos-nos de alimentar e potencializar situações muito mais positivas para nós. As negativas nós damos-lhe potência, fazemos elas surgir muito mais rapidamente que as boas coisas. Portanto, cabe-nos a nós a nossa própria descoberta. Até que ponto a minha negatividade está superior à minha positividade? Ou ao contrário. Eu não posso ter uma muito superior à outra. Eu tenho que tê-las paralelas e viver naquela linha que está ali ao meio entre elas. Então, eu tenho que fazer essa pergunta. Eu tenho que fazer essa pergunta a mim próprio para me conhecer. Ou evoluímos pelo amor ou pela dor. Infelizmente, nós somos mais propensos a cultivarmos a dor que o amor. Talvez até porque vocês sabem bem que nós seres humanos temos muitos defeitos. E um dos maiores defeitos que nós temos é nos vitimizarmos. E quando nos vitimizamos, estamos a cultivar a dor. Obrigatoriamente. Nós, ao estarmos aqui, não viemos para um sofrimento incalculável. Esse sofrimento é criado conforme as nossas circunstâncias da vida. Olá, Martinha. Então, é criadas nessas circunstâncias da vida. Então, o que se tem que fazer é
nessas circunstâncias da vida, das coisas que eu tenho por obrigação, porque me obriguei a mim próprio a passar, e aquelas que eu não tenho que passar e que posso aprender só observando, então eu tenho que me dedicar mais à observação. Mas quem é que me pode dizer isso? Outra pessoa a não ser eu? Claro que não, tem que ser eu. Pode haver outra pessoa que me possa auxiliar para me alertar que eu estou adormecido, mas isso é outra face. Agora, o que nós temos que fazer é descortinar completamente a nossa face. Qual é a parte que temos mais desenvolvida? É o negativo, o pessimismo, ou é o positivo, a proatividade, a compreensão, a nossa inteligência, ou é a nossa esperteza? Porque o mundo é dos chicos espertos, eu não posso dizer isto. Porque há pessoas que se dão para os chicos e não é nesse sentido. O mundo é de chicos espertos. E vocês veem muitas vezes as pessoas a serem chicas espertas. Mas os chicos espertos não são pessoas inteligentes, são espertos. E a maior parte das pessoas não são inteligentes, são espertos. E a esperteza, já vos disse aqui uma vez, que até os ratos são espertos. Porque a inteligência não é tão vulgar como as pessoas pensam. A inteligência é o que faz de nós seres humanos. Mas humanos de verdade. Porque se fosse para ser chiquinhos espertos, éramos como os animais, como o cão, o gato, o leão, o tigre, o que anda na água, que eu me esqueci agora, o hipopótamo e o outro também que anda na água, o tubarão e essas coisas assim. Esses é que são chicos, são animais, são os chicos espertos. Infelizmente há homens, mulheres e até crianças que também são chicos espertas, mas não são inteligentes. O que nos interessa é desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de sabermos meter no lugar dos outros, a nossa capacidade de compreendermos as adversidades da vida e compreendermos aquelas que são necessárias à nossa evolução e aquelas que não são necessárias. Não vale a pena ir por aquele caminho. Aquele caminho não conduz, não condiz com a minha própria evolução. Eu não vou por ele. Então, é aí que nós temos que realmente perceber bem as coisas. Em relação a nós desenvolvermos isto através de cursos, por exemplo, como muita gente faz, através de... Não é assim que se faz o nosso desenvolvimento. O nosso desenvolvimento tem que ser o mais puro possível, não pode estar envolvido em ideias de outros. O nosso desenvolvimento faz-se através da observação, da vivência e da aprendizagem que nós vamos tendo ao longo da vida. É por isso que este planeta é denominado há muitos séculos por planeta escola. Este é o planeta escola. Aqui é onde existe o ódio e o amor de mãos dadas. Há outros planos espirituais onde não existe o amor, o ódio e o amor de mãos dadas. Mas aqui na Terra é um dos únicos que existe o ódio e o amor de mãos dadas. Por isso é que precisamos ter muito cuidado, muita atenção pelos caminhos que nós queremos percorrer. A sinceridade para connosco é a melhor arma e a melhor arma que nós temos para que a sinceridade para connosco é a melhor arma para que nós temos para evoluirmos. A observação, a atenção. A atenção é muito importante. O estarmos atentos ao que acontece à nossa volta. O darmos tempo. O tempo certo para percebermos que há coisas tão pequenas que parecem não terem significado nenhum, que são a base da nossa evolução. Quando nós dizemos das provas, eu vou adiantando, porque a Hilda Alves é uma pessoa que vai dizendo, das provas e das expiações nós temos de ter cuidado. Porque ninguém vem para provar nada a ninguém e nem para sofrer uma prova e nem uma expiação. Cuidado, nós programamos antes. E quando programamos, imaginamos que nós temos que ter uma morte violenta. Que temos que experienciar o que é uma morte violenta. Nós temos que a programar antes de nascermos.
Nós temos que escolher quem nos vai proporcionar ter essa morte violenta. Nós esquecemos é tudo. Então muitos dizem que isso é uma expiação ou uma prova. Não. Isso é uma programação. É o projeto que nós abraçamos. É o projeto que nós vamos pôr em prática com o nosso nascimento. Isso não faz parte da nossa expiação e nem da nossa prova. Isso faz parte da nossa evolução. Não lhe podemos pôr. Antigamente, é que as pessoas tinham uma linguagem muito arcaica e não havia esta evolução. E, portanto, as pessoas compreendiam e levavam à letra tudo o que estava escrito. Por exemplo, em quem codificou o Espiritismo, de verdade, que foi Allan Kardec. Muitos de vocês saberão. Mas Allan Kardec chamou a atenção, depois de escrever as suas obras e um pouco antes de morrer. Tudo o que eu fiz foi codificar aquilo que existe. Mas tudo está sujeito à evolução. E aquilo que é hoje não é amanhã. E muitos espíritas da linha de Allan Kardec ficaram nessas épocas. E é por isso que às vezes as pessoas têm tanto medo das coisas, porque é-lhes posto esse medo. Há pessoas que dizem ser espíritas, mas na verdade não o são, que metem medo. Dizem às pessoas, nós sabemos da lei da causa e do efeito, não precisamos que ninguém nos diga. Nós sabemos até no nosso dia-a-dia. Nós sabemos que aquilo que semeamos vamos colher, não precisamos que ninguém nos diga, porque isso faz parte, mas faz mesmo parte da nossa existência e da nossa evolução. E são leis naturais, até da própria evolução da própria Terra. Nenhum castigo nos é dado. Os castigos que nós consideramos castigos são apenas projetos de vida de pessoas que estão junto a nós, nossos próprios projetos de vida, e às vezes nós, por livre-arbítrio, envolvemos-nos no projeto de vida de outra pessoa, muitas vezes para ajudar, a nossa intenção é ajudar, então nós também temos consequências, porque fazer o bem ou fazer o mal tem as suas consequências. Às vezes nós, para fazermos algo positivo, acabamos por sofrer. Ora, esse sofrimento é uma aceitação que nós fazemos no auxílio que estamos a prestar àquela pessoa. Nós já sabemos que vamos passar por aquele sofrimento, então nós temos que se preparar, temos que saber se temos capacidade, temos que nos conhecer minimamente a nossa capacidade para o podermos fazer ou não fazer, para podermos aceitar ou não aceitar. Também como, por exemplo, às vezes nós devemos nos perdoar a nós próprios e perdoar a todos que de alguma forma colaboraram para a nossa destruição. Não devemos ficar com raiva. Mas o que é o perdão? O perdão é exatamente compreender que por algum motivo nós permitimos que aquela pessoa entrasse em nossa vida e destruísse nossa vida. Nós somos sempre avisados por pequenos sinais. É esse o papel do nosso anjo da guarda. E ele não deixa esse papel para ninguém. Ele dá-nos pequenos sinais para que nós não façamos e não vamos por aquele caminho. Ele às vezes põe na boca de outras pessoas que nos avisam, não vás por esse caminho. E nós não ouvimos. Então a responsabilidade vai ser nossa, mas isso não é um castigo. Isso foi uma má escolha. As pessoas têm uma noção muito errada sobre o serem castigados ou não. As únicas pessoas que se podem castigar a si próprias é a própria pessoa. Não há outra pessoa que possa fazer um juízo ou um castigo. Porque os seres espirituais do mundo mais elevado, eles não querem o nosso sofrimento e nem querem que nós crescemos pela dor, pelo sofrimento, pelos piores motivos. Eles não querem, eles só querem que nós sejamos felizes e que nós evoluímos. Então, nós, para evoluirmos, sabemos que temos que percorrer estradas estreitas, estradas largas, estradas estragadas, cheias de buracos, estradas muito bem planadas, portanto não há buraco nenhum, é tudo a direito, estradas tortas. Nós temos várias estradas e várias etapas para correr
para percorrer enquanto vivermos aqui nesta terra. E isso não é castigo, não é expiação, isso é experiência, é obter conhecimento. Às vezes metemos-se por estradas que não deveríamos e nós quase que temos consciência que nunca nos deveríamos meter nessas estradas e nós metemos-se nestas estradas. E isso vai fazer com que nós tenhamos sérios e graves problemas. Por exemplo, para vos dar o exemplo, alguém chega ao pé de vós e vos pede um favor. Não, Carla Moia, as tuas estradas têm sido muito estreitas. Tu ainda não compreendeste bem. Tu não estás numa estrada larga e nem nunca tiveste. Estiveste sempre em estradas estreitas. É por isso que é preciso compreender bem estas coisas. Então imaginamos, tu pedes a alguém te pede um favor. Mas essa pessoa já te deu vários favores. E quando te deu os favores, ela... Pronto, tu te sentes que não deves ajudar a fazer o favor àquela pessoa. Mas por uma questão social, tu fazes o favor a essa pessoa e favoreces essa pessoa. Há outra pessoa que precisa de um favor teu e que te pede e tu dizes logo redondamente que não, porque não há nada socialmente que te faça dizer que sim. Ora, nessa tua escolha há uma consequência. Vai correr mal. Muitíssimo mal. Mas a escolha foi tua, tu permitiste. É como, por exemplo, alguém bate à porta e tu dizes olá. Tu nunca vais perguntar quem fostes, a quem te bate à porta. Tu perguntas quem és. Então tu automaticamente o passado dessa pessoa não interessa nada. Interessa a partir daquele momento. Quando tu começas a mexericar o passado dessa pessoa, começas a trazer à tona coisas que essa pessoa, por mais má que seja, pode nunca vir a trazer contigo. Pode vir a trazer com outros, contigo garanto-te que não. Como tu, por exemplo, dizes a uma pessoa não pode entrar, essa pessoa não pode entrar. Tu dizes a uma pessoa pode entrar, tu logo de caminho tens que ter a noção exata que permitiste que essa pessoa fosse entrar. Então, tu também sabes que podem advir aí consequências agradáveis ou desagradáveis. A questão é, estás disposto tu a correr o risco? E a questão põe sempre aqui assim e não de outra forma. Estarei eu disposto a correr esse risco? Se estou, tudo bem. Pois não tenho que me queixar. Se não estou, o melhor é dizer não. Basta. Às vezes nós fazemos escolhas baseados em toda a materialidade e não no todo da nossa essência e da nossa própria espiritualidade. E ao fazermos essas escolhas que não estamos a fazer de acordo com a nossa própria espiritualidade, estamos a entrar em desequilíbrio. E aí outras forças se aproveitam da nossa fragilidade para se meterem na nossa vida e para nos desequilibrarem completamente. Não está a questão de aceitar algo. Está a questão de não pensarmos seriamente quando aceitamos algo. Isto acontece numa relação, no trabalho, na vida social, na amizade, com conhecidos, com desconhecidos. Isto acontece com todos. É por isso que nós temos que ter sempre em atenção o nosso poder de observação, de análise. O nosso poder de sabermos ler nos olhos do outro. De sabermos ler para além da matéria. Nós temos que ter sempre isso em atenção para podermos fazer as coisas. Evidentemente que às vezes por uma questão de compaixão e de caridade nós até se metemos em maus lençóis. Mas nós sabemos que estamos a correr o risco. Se nós temos consciência que estamos a correr o risco, há já uma aceitação. Já o sofrimento não vai ser tão doloroso como se nós não tivéssemos consciência daquilo que estamos a ter consciência. E é nestas fases que a espiritualidade é belíssima e que todas as espiritualidades são válidas. E é nesta fase da vida que importa haver pessoas em nosso redor que nós possamos auxiliar, porque auxiliando-as a elas, estamos a auxiliar-nos a nós. E que essas pessoas possam nos auxiliar para que nós também as possamos auxiliar. E é neste sentido de fraternidade que existe a vida humana. Porque se não fosse esse sentido de fraternidade, a vida humana na Terra não teria qualquer tipo de sentido.
Se tudo corresse bem e não houvesse problemas, a vida deixaria de ter sentido. Nós temos que pensar estas coisas não são coisas balofas, são os alicerces da nossa própria existência e da nossa própria vida. São esses alicerces. Nós podemos nascer em um determinado local, com determinadas pessoas muito más, e nós escolhermos nascer nesses locais para nos fortalecermos porque somos muito frágeis. E nós aí vamos ganhar uma força. Mas geralmente nós nunca nos envolvemos depois, em determinada altura da nossa vida, naquele marasmo e naquele lamaçal. Nós saltamos. Isso chama-se evoluir. Nós temos a oportunidade de saltar. Seja de ponto da nossa vida, nós temos a oportunidade sempre. E circunstâncias para mudar. Agora, estamos nós dispostos a fazer essa mudança ou estamos à espera que alguém venha fazer a mudança por nós? Uma das coisas que me incomoda serenamente e não é serenamente, que me incomoda terrivelmente é a problemática das guerras que se estão a dar neste momento, dos países fascistas, ditatoriais, onde não há o respeito pelo ser humano, pelos direitos do ser humano. Isso é terrivelmente, para mim, é muito confuso. Nesta pandemia, porquê é que esta pandemia existe? Existe porque Deus assim quis? Ou porque os bons espíritos quiseram? Não, os bons espíritos nem se estão metendo nisso. Esta pandemia existe porque o homem quis que existisse. O homem fez tudo para existir. E qual foi o homem? Foi o homem ganancioso, o homem egoísta, o homem sem escrúpulos, o homem sem sensibilidade, o homem sem humanismo. Foi ele que existe. E nós, como permitimos algumas vezes eles fazerem coisas que nós sabemos que eles não deveriam fazer, nós compactuamos. E por isso temos uma certa consequência. E estas guerras que se estão a dar em pleno século XXI são guerras fúteis, de uma futilidade que se vê a ferocidade do ser humano não evoluído. Do ser humano que não está a seguir o caminho da evolução. Agora, são necessárias estas guerras? São ditadas pelos anjos, pelos arcanjos, pela espiritualidade superior? Não. Estas guerras é o caminho do próprio homem. É o homem que está inferior, julga-se superior e consegue, através da manipulação, projetar essa imagem de superioridade e quer controlar o mundo, segundo a sua própria evolução, que não será a evolução mais adequada para o mundo no momento atual. Não é justificável, neste momento, haver tanta miséria, haver tanta agressividade, tanta violência, porque nós já temos muito conhecimento, já passámos por muitas experiências, as pessoas com a minha idade e mais velhas, já passaram por imensas experiências. Se elas tivessem atenção nos momentos exatos da vida, elas hoje eram um manancial de compreensão e de conhecimento, coisa que não acontece, infelizmente, ou acontece a muito poucas pessoas, e é por isso que a Terra, então, ainda pode ser um local de guerrilha, de lutas, de desumanidade, onde as pessoas ainda julgam muito a outra pessoa pelo modo como se veste, se fala, se apresenta, pelo modo como se comporta. E nós não podemos ir por aí, nós temos que analisar pela essência, e a essência somos todos uno. E é aí que está a realização fantástica de Deus, é aí que está o amor ou o ódio, que é a realização fantástica do diabo. Então, é aí que está, e é essa parte que nós devemos trabalhar. Isso tudo acontece quando nós pusermos toda a nossa capacidade positiva e proativa e criativa em ação. Não é a nossa negatividade, o nosso desânimo, a nossa angústia. Oh, nunca mais consigo aquilo. Isto não vale a pena. Oh, eu sou um triste. Aquele consegue tudo, eu não consigo nada. Eu nunca vi como isto. Porque quando nós começamos com este tipo de discurso e com este tipo de atitude, evidentemente que o nosso caminho começa a ser barrado.
barrado pelas próprias circunstâncias e nós não temos a visão necessária para ver as circunstâncias. Nós não estamos fazendo nada para crescer. Portanto, estamos acomodados à própria vida. Por isso, daí não pode vir o grande bem da evolução. Nós nunca desevoluímos. Nós evoluímos sempre, mas nós estagnamos muitas vezes ao longo da nossa vida. Ficamos estagnados ali. Com uma doença, com uma depressão, com um descontentamento, com um amor que não foi resolvido e que nos leva a vida toda para resolver. Porque nós temos um grande problema de aceitação. Nós não sabemos aceitar. Nós não sabemos observar e nós não sabemos compartilhar. Nós só compartilhamos com quem queremos e quem nos apetece e muitas vezes há pessoas que cruzam o nosso caminho que não é por acaso e nós precisamos de compartilhar com elas. E nós, pelo contrário, às vezes abandonamos-las. Claro que isso tem tudo as suas consequências, porque tudo aquilo que eu fizer em prol do desenvolvimento social e da humanidade, tudo isso tem um retorno. Mas tudo o que eu fizer em prol da paragem, da estagnação, da manipulação, da destruição, isso também vem para mim. Tenho o retorno disso mesmo. Por isso, não vale às vezes a pena criar muitas ideias e coisas e falar muito de determinadas coisas sem se tratar o essencial. Eu há 40 e tal anos que atendo pessoas e que vivo a vida espiritual intensamente. Isso nasceu. Eu nasci para uma missão que estou tentando cumprir. Espero chegar ao fim e que ela esteja cumprida. Eu tenho reparado muitas vezes que se não fosse essa escolha que eu tivesse feito, se eu não estivesse seguro da escolha que fiz, eu já muitas vezes me tinha desviado do reto caminho. Mas eu também sei que o caminho não é fácil. O caminho se torna difícil. Muitas vezes sei, para se atingir um ponto, que eu preciso de ir por uma ponte que vai ruir. Quando eu for ali no meio ou quase no fim da ponte, ela vai ruir. E, portanto, eu também vou ruir com ela. Então, eu tenho que estar preparado para isso tudo, se eu quero. Lá está o tal risco. Mas eu tenho visto muitas pessoas, e tenho passado muitas pessoas na minha vida, e tenho percebido exatamente com muitas pessoas que elas não fazem quase nada. Vão-se acomodando. Os pais ensinaram-lhe isso, conseguiram um emprego, acomodam-se àquele emprego, são pessoas depois que não respeitam os outros, não dão atenção. Claro que existem outras dezenas de pessoas que fazem totalmente o contrário, conquistam os lugares, nada lhes é dado, mas conseguem chegar lá, mas não chegam com raiva, não chegam com rancor, e então quando chegam àquele lugar e àquele local, tratam muito bem as pessoas. Existem as duas partes, não é? Existem os dois tipos de pessoas. E numa pessoa existem as duas fases. Uma fase da vida em que a pessoa é menos compreensível, não é tolerante, não compreende muito bem as coisas, é gozona, e depois tem uma outra parte, a pessoa fez a sua evolução, teve as suas consequências, cresce rapidamente e já é uma pessoa muito compreensível, que sabe meter no lugar do outro, que sabe fazer alguma coisa por si e pelo outro. Isso chama-se evolução. Isso é que é evolução. Nós nunca podemos partir daqui com o mesmo grau de conhecimento com que chegamos. Temos que sempre partir daqui com um grau de conhecimento muitíssimo superior. E isso é que se chama evolução. Por hoje fico aqui nesta minha reflexão. Espero que tenha sido de alguma utilidade para todos nós, até para mim próprio, e vou passar à oração. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, é o começar do fim de semana. Vamos então. Nós vos saudamos a vós, ó terra. Nós vos saudamos a vós, ó mar, que és a água. Nós vos saudamos a vós,
ao fogo. Nós vos saudamos a vós, ao ar. Nós vos saudamos a vós, aos nossos corpos. Nós vos saudamos a vós, ao mundo mineral. Nós vos saudamos a vós, ao mundo vegetal. E vos saudamos a vós, ao mundo animal. E vos saudamos também a vós, ao mundo humano. E vos saudamos a vós também, ao mundo espiritual. Nós vos saudamos ao universo. Vos saudamos a vós, à própria vida da vida. Vos saudamos a vós, ó amor. Nós vos saudamos, estradas, caminhos, carreiros. Nós vos saudamos, direções de vida. Nós vos saudamos sempre e sempre. Vós que já passastes, vós que ainda estão para passar, e vós que estáis a passar. Saudamos o todo e saudamos tudo. Nós vos saudamos, ó beleza infinita de todas as coisas, ó monte, ó planície, ó ribeiro e rio. Nós vos saudamos, ó natureza divina e material. Nós saudamos todos os caminhantes de todas as estradas, de todos os lugares, de todas as aldeias, de todas as vilas, de todas as cidades, de todos os países. Nós vos saudamos às circunstâncias que provocam o andamento da própria vida. Nós vos saudamos, ó cura. Nós vos saudamos, resolução. Nós vos saudamos, todos vós, que sois as energias mais fortes e mais puras de todas as energias em ação e em movimento. Nós saudamos aquilo que vimos, sentimos e vivenciamos. E saudamos aquilo que está para além de nós, mas que a nossa sensibilidade, o nosso eu mais superior, sabe da sua existência. Nós saudamos tudo e todos, nessa terra, neste espaço, noutros espaços, nos mundos paralelos, naqueles que são maiores e maiores e que nós só compreenderemos outra vez, como já compreendemos quando passamos por eles. Saudamos a todos os que de alguma forma estão contribuindo para a evolução da própria humanidade. Saudamos o todo, completamente todo, e o tudo, completamente tudo. Saudamos as alegrias, mas também saudamos as tristezas. Saudamos o despertar, mas também saudamos o descansar, o dormir, o refletir. Saudamos aquilo que nos parece impossível e aquilo que nos aparenta ser possível. Nós saudamos a vós, fio de vida. Saudamos o amor e as suas raízes, os seus filhos. Saudamos também todas as raízes e filhos do ódio. Nós saudamos essa guerra que todo homem e toda a mulher e toda a criança faz consigo próprio para evoluir. Nós saudamos o silêncio. Saudamos a noite e a luz do dia. Nós saudamos todos os momentos que vamos atravessando. A nossa saudação ao todo e a todos.
o nosso agradecimento e o nosso bem-aja. Tens aqui. E pronto, dou por terminada esta jornada de oração no dia de hoje, completa e plena, que seja frutífera para cada um de nós. Desejo-vos a todos uma boa noite, uma noite de coragem, uma noite em que vós podereis descobrir o que é mais certo para cada um de vós. Amanhã estarei aqui convosco, é só esperarem um bocadinho, porque posso me atrasar, mas estarei mais amanhã aqui convosco. Saúdo-vos e vos desejo, sinceramente, amor e gratidão e a descoberta do vosso próprio eu. Que seja-vos concedido o que vos for devido. Que seja-vos concedido a cada um de vós o que vos for devido. Que seja-vos concedido o que vos for devido. Bem-haja. Até amanhã. E uma noite de esclarecimento para cada um de vós e também para mim. Até amanhã.